Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Cristo Pensador na área. Mais uma live com vocês e nessa oportunidade, já chegando no final do ano, dia 16 de dezembro de 2025, eu já quero agradecer aqui aos patrocinadores que estão conosco e dar uma boa noite a todos. Pedir para vocês compartilharem, curtirem e comentarem, porque hoje quem está conosco mais uma vez, comigo é sempre um atraso, né? De criar uma ansiedade, sempre né? É hora. Acontece, né? Com quem trabalha, né? Correria. Estamos aqui com o nosso professor. Eu tô chamando você de professor. Quem ensina é professor. Na verdade, eu poderia ter sido em 1990 alguma coisa, quando faltou professor aqui, a escola em processo de reconhecimento. Mesmo com a graduação que tinha naquela época, poderia ter sido. O nome foi oferecido para efeito de formação de reconhecimento, mas não cheguei a atuar. Então tá bom, agora você tem essa oportunidade. Ô Justo, boa noite então, obrigado, cara, mais uma vez. Eu fico muito feliz de vir aqui na casa do Justo, ele recebe a gente muito bem. É uma pessoa muito gente boa, dificilmente a gente tem oportunidade dessa, sempre falo isso. E a oportunidade mais importante que você tem oferecido, José, nesses nossos encontros aqui, graças a Deus, é um esclarecimento, talvez, de uma forma que as outras mídias não apresentam. E às vezes, a falta de tempo, a correria, o próprio vereador também não consegue ter essa oportunidade. E você trazendo esse bastidor da política aqui, a gente trazendo um pouco da forma que a gente consegue, traz uma luz muito grande, né? Traz o conhecimento. Por isso que eu estou chamando o Júcio aqui de professor. Vocês que já conhecem o Juscelino Toriva, tiver a oportunidade de tomar um sorvete com ele, vai, porque vai valer a pena o bate-papo. Tá bom, gente? Uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Estão chegando aí, vai mandando. Você quer fazer a sua pergunta e não quer se identificar, manda no meu WhatsApp 98830 tá bom? Marca aí, ou manda no Messenger aí do Facebook. Júcio, nós tivemos já esse ano, acho que 2 encontros, né? 2 ou 3? 3 já? Acho que foram 3. Nós estamos conseguindo um a cada trimestre. Aí tivemos uma última live do ano 2024 em dezembro do ano passado, que nós fizemos uma última entrevista, a última live foi com você também. Foi muito legal aquela entrevista. Ô Júcio, e depois passou acho que um mês e pouco do governo, né? Nós fizemos uma live. Sim. Daí você fez aquele primeiro mês do governo e tal. E aí nós estávamos criando, nós tínhamos ali certos receios, tínhamos ali uma certa esperança, dúvidas. E passado então alguns meses eu retornei aqui e perguntei para você como é que você estava vendo o governo, né? Você veio com a expressão que eu havia usado na anterior do preocupante. Exatamente. E hoje, depois de quase um ano do governo do Dinho e um ano da nossa primeira entrevista aqui, a última de 2024, vamos começar assim essa live, você cumprimentando o povo ali, fazendo essa quebra de gelo, e eu já vou deixar engatilhada a pergunta: como é que você viu esse primeiro ano do governo do Dinho Araski? Boa noite, pensador, a todos que estão acompanhando essa live. É um prazer, é uma satisfação, é muito bom lidar assim, dessa forma, aberta, democrática, espontânea, extrovertida, às vezes um pouco mais pegada, né? Pela necessidade, né? Tem como ser diferente, né? Então, não nos conhecíamos pessoalmente. Sim. E durante esse ano, essas poucas conversas, tem gente que acha que nós conversamos todo dia. O cara, você manda mensagem, o cara passa 15 dias sem ver a mensagem. Mas não tem como responder tudo, né, cara? E assim, dá para contar nos dedos as vezes que nós conversamos. E uma coisa interessante é que, às vezes, que nós conversamos, o assunto que foi abordado, a resposta foi pronta e era exatamente aquilo que nós conversamos, e nada assim como quando o pensador chegou aqui, eu falei: você tem algum assunto que você pretende abordar? Não!
E nem nós também, quer dizer, é assim, gente, sem maquiagem, sem esconder, ou sem preparar, ou sem... Assim, tem que ser espontâneo, né, cara? Como deveria ser o governo municipal. Infelizmente, calma, muita calma nessa hora. Eu te fiz a pergunta então engatilhada, né? Sim, exatamente, eu fui no embalo. Sim, ô Júcio, um ano então do governo de Marasquim, as outras vezes que eu perguntei, você falou, você sempre resumia, preocupante. Passado esse tempo todo agora, você pode falar menos preocupante, mais preocupante, fica preocupante ainda? Não. Extremamente preocupante. Agora está extremamente preocupante? Sim, é que o governo ele acredita que algumas atitudes que ele vem tomando possa resolver problemas que não são enfrentados. Sempre acreditando que as coisas, isso tudo vai se acertar, isso é assim mesmo, isso vai se ajustar. Cara, se você não tomar ação e não fizer o que precisa ser feito, não vai se acertar, não vai se ajustar, não vai assim a carroça andando e as abóboras se assentam. Não é assim que funciona. Ô Júcio, uma curiosidade pessoal minha já para ilustrar essa parte que você está falando, que é a nossa primeira parte, que é essa ideia assim, de como está o governo nesse primeiro ano. Você foi o prefeito de Santa Helena. Como que foi o seu primeiro ano? Quando você olha agora os primeiros anos dos outros governos que vieram, como é que foi o teu, assim? Só para mim saber, que eu não conheço a tua... Como é que foi? O diagnóstico do município não era o melhor possível. Tinha mais conta para pagar do que recurso disponível para aquilo. Nunca nos queixamos de nada disso, né? Até porque nós sabíamos a condição que estava o município, eu era presidente do Legislativo naquele período, mas começamos com as ações planejadas ainda no ano anterior. Imediatamente depois da eleição, com base no plano de governo que foi desenvolvido ao longo de muito tempo, com pessoas muito qualificadas, e condensamos com duas pessoas, eu e uma outra pessoa, que não vou falar o nome agora, porque não tenho essa... Tenho liberdade assim, mas não sei como... Mas enfim, condensamos aquilo. E a partir dali, com o conjunto de secretários, falou: vem cá, meu filho, vamos conversar. A tua secretaria é essa, as condições são essas, os desafios são esses e vamos trabalhar. Então, foi um ano intenso, muito forte. O principal desafio naquele momento era a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Tínhamos que fazer de um tudo para que aquilo acontecesse. Não tínhamos fonte, não tínhamos recurso, não tínhamos jeito, mas damos um jeito, vamos buscar. Falou: segura aqui, espera lá, retém, e fizemos acontecer. A universidade aconteceu por força de um trabalho extraordinário, tremendo. E as ações vindouras foram todas planejadas com a participação muito forte da Cassiopar, a associação comercial, o segmento que quem cria, quem transforma, quem produz, quem gera mesmo, é a iniciativa privada. O município presta serviço público, pode e deve ser parceiro nas ações. E o município foi parceiro nas ações. Planejamos as ações para os próximos 10 anos. Inclusive tem um evento lá chamado Santa Helena 2023. Santa Helena em números, com um sistema de pirâmide que estava assim e mudando o ciclo para fazer com que ela ficasse invertida e em pouco tempo sem sustentação. Né? Então foi um ano de muito trabalho, muito planejamento, muita organização, e o resultado foi muito positivo, mas com organização. Então você tinha tua entrada para o executivo, ali a prefeitura, o prefeito da cidade, é bem diferente da realidade do Dinho Marasquim. O Dinho Marasquim já vem como vice e ele mesmo declara que é uma continuação do governo do Zado. Inclusive, no primeiro mês do governo de Marasquim, a foto dele não estava como a foto do prefeito, cara. Tava a foto da vice, tava a foto de todos os secretários atualizada no site da prefeitura, mas a foto continuava a foto do ex-prefeito. Foi quando nós falamos numa live, aí no outro dia amanheceu a foto do Dinho Marasquim lá. Então, assim, a realidade é totalmente diferente. Você teve essa experiência, aí agora você vendo o primeiro ano do governo do Dinho Marasquim, como é que você consegue
Como é que está por dentro o coração? Como é que fica a sua cabeça? Você, assim, com essa experiência que você teve, né, cara? O governo trabalha integrado com as engrenagens sincronizadas ou não produz o resultado que se espera. E hoje não tem sincronia no governo. Tem... Mesmo depois de um ano? Não tem. Está sem sincronia? Não existe. E eu desafio o governo a dizer quando é que reuniu o conjunto de secretários para planejar as ações, porque eu tenho conversado, cara, nós não... Como assim, não? Mas se vocês não fizerem... Não, cada um faz o seu. Cada um faz o seu? Como assim cada um faz o seu? Não é assim que funciona. E tem um conjunto, tem umas pessoas muito boas no governo. Tem, né? Isso é ponto pacífico, assim que eu tiro o chapéu. Que produz, mas sem conjunto é a mesma coisa que você pegar uma banda. Tivemos um encontro de fanfarras aqui em São Roque há pouco tempo atrás, com a participação de 8 municípios, 7 municípios. E assim, não adianta um instrumento só desafinado que bagunça todo o resto. Imagina se tiver 2, 3, 4, 5 desafinados, o sistema não funciona. Por exemplo, educação e o seu orçamento. Ana Paula é uma pessoa extraordinária. Tira o chapéu para Ana Paula. Sim. É uma bela uma profissional, sabe desenvolver, sabe fazer. Se você trabalhar o orçamento do município de Santa Helena para o próximo ano de 111 milhões de reais para a educação, é o sonho de qualquer sistema educacional, um município do tamanho do nosso com essa condição. Mas aí, se você for olhar o que precisa fazer com aquele recurso, não sobra tanto assim para fazer os investimentos e a transformação que precisa. Alguns programas que são de transferência de recurso, que são interessantes, por exemplo, pega o Educa Mais, o projeto é bom, o programa é bom, mas aí você incrementou pouco recurso na educação para dar suporte em tanta despesa. Eu imagino que para o ano que vem é próximo de 40 milhões de reais para isso. Então do 111 pode tirar aí pelo menos 35. E assim, são ações como essa que fazem com que pareça que tem, mas não vai produzir o resultado que se espera. Aí, não, você tem tanto. Não, na verdade, não tem aquilo. Aí você pega a saúde. Não, a saúde para 84. Não, porque desses 84, 20 e poucos, quase 24 milhões, não vai para os hospitais conveniados. Só aquela transferência, né? E assim, então, esse é o problema. O município está de forma maquiada, pensando que está investindo no valor X, quando na verdade não vai produzir resultados. Então você está dando esses exemplos aqui para dizer que é extremamente preocupante esse primeiro ano, já dando esse gancho para 2026, né? Segundo ano. Meus amigos, eu estou falando aqui com o Juscelino Sotoriva, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Só que eu cometi um erro aqui, era para eu ter começado a live nesse celular, então não tem como você mandar pergunta no WhatsApp. Então eu vou ver aqui, a Vanessa me ajuda aí, a Vanessa está me ajudando ali. Ô bebê, se você ver a pergunta aí, você manda aqui nesse número para mim, nesse número que não é do outro WhatsApp, que é assim, eu tô com 2 WhatsApp. Um para me atender os clientes e os problemas ali das lives, e um aqui para me falar com a Vanessa. Eu tô tendo que, porque no final de semana eu tô tendo que parar aquele telefone ali. Congestionou, cara. Aí eu não tô tendo vida. Entendeu? Ou eu uso aquele telefone no final de semana, ou eu perco o casamento. Eu tenho uma escolha de fazer. E não é só isso. Então não tá só o governo do dia que tá extremamente preocupante, não. O nosso governo. Quando vê alguma coisa, você acaba incorporando aquilo e. Cara. Parece que tá culpado se não fizer alguma coisa. Então, deixa eu ver aqui se abre aqui. Justo, nós já vamos partir para aquela parte ali das problemáticas desses últimos acontecimentos, porque assim, você fez esse apanhado. Então, resumindo aqui a resposta do Justo, que o Justo ele é técnico, né? Ele já teve, você já foi lá, vamos repetir para o povo que de repente sempre aparece alguém que não conhece a nossa conversa. Às vezes a gente compartilha nos grupos para outras cidades. Justo, você teve, fala aqui para quem não sabe ainda, você entrou lá na política, você já foi vereador. Em 2000. Em 2000, né? Sim. Então, eleição 2001 eu assumi.
Então, você foi vereador em 2000. 2000. Primeira vez. Sim. Aí depois você foi segunda vez. 2004 reeleito, assumi em 2005. Aham. 2008 reeleito, assumi em 2009. Você gostou de ser vereador? Não, na verdade, legislativo... É bom ser vereador? Nossa, o legislativo gostoso? é extraordinário. É uma aventura, né? Nossa, o legislativo é bom demais. Que aprendizado que você pegou, né, cara? Muito bom, muito bom. Vivi aquilo intensamente. Como você viveu intensamente ali, 3 vezes eleito vereador, e um dos mais eleitos, ou mais Sempre, eleitos? sempre. Os 3 vezes mais eleitos? Você não pensa em voltar a ser vereador, não? Cara, eu gostaria de estar nessa câmara. Meu Deus do céu! Ah, amor, não ia sobrar nem pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Eu queria ver o Júcio nessa sessão da Câmara aí, como... Conta. Ô, Júcio, desculpa as brincadeiras. Aqui, cara. Aí você foi presidente da Câmara também? Você foi presidente 2 vezes? Sim, em 2009, quando... O povo gostava de você como presidente da Câmara? Na verdade, assim, o regimento nem permitia a reeleição. Ah, não? Não. Aí vieram conversar comigo, os vereadores, falaram, Justo, nós vamos mudar a lei orgânica aqui, o regimento interno, para possibilitar que você seja... Eu não vou mover uma palha. Se depender do meu voto para aprovar a alteração regimental, ele vai ser reprovado, porque se tiver que votar, eu voto contra. Cara, eu fico impressionado, cara, de ter essa oportunidade de falar com você, porque em geral o que a gente vê é que muitos políticos parece que não quer falar certos assuntos. Daí a gente chega aqui e você conversa, fala tudo. Aí como presidente da Câmara nós tivemos aí uma polêmica pesadíssima, né? Nós tivemos aí um requerimento assinado por 4 vereadores, que inclusive a Márcia, o Paulão Zebrezuski, o Maurício Weich, o pontapé da cadeira, e a Sandra Soete. Os 4 assinaram o mesmo requerimento. Era o requerimento 49/2025, que queria informações sobre a vida pregressa do então agora presidente da Câmara, na época funcionário público e vereador. E ali na hora da votação, o presidente da Câmara acabou votando contra o requerimento. Eu entendi como cidadão que ele foi contra a transparência que esses vereadores queriam. Porque naquela vez que eu entrevistei a Márcia, juntamente contigo, né? Foi a primeira entrevista que a Márcia, inclusive, deu para um meio de comunicação, foi comigo, né? A única? A única também. Então, eu canto a musiquinha pra Márcia, não fica bravo, não. Eu fazia, sou pequena no tamanho, mas sou grande. O Júlio vai me bater, né? Cara, com ciúme. Você não tem ciúme, não? Aqui, ó, deixa eu falar. Ô, Júlio, daí a Márcia falou assim, darei transparência aos atos do governo. E pelo que eu vi, a Márcia não dá só transparência aos atos do governo, mas ela está dando transparência aos atos do legislativo também. Sim. Então, assim, você foi presidente 2 vezes, 3 vezes o vereador mais votado. Você também foi na Folha dos Lindeiros também? Foi, por 2 vezes também. Por 2 vezes você foi presidente, presidente dos Lindeiros, né? Sim. E você foi o prefeito da cidade. Deixa eu te fazer essa pergunta. O MU podia ter votado naquela sessão? Tecnicamente falando? Nesse requerimento, onde envolvia ele, ainda mais com aquela situação muito clara de saber o comportamento do servidor público, Anderson Draghetti, não da vida pessoal dele. Nem dele como presidente agora. Não, aquilo que... a atitude dele seria de se abster da votação. Inclusive, o correto seria nem ele colocar a matéria em apreciação. Deveria se licenciar da presidência, passar a condução para a vereadora Adriana, ela colocar a matéria em discussão e ele se abster da votação. Uma pessoa honrada, correta, teria feito isso. Espera aí. Uma pessoa honrada e correta teria feito isso. Vocês entenderam? Pode. Ele não só conduziu o processo de votação, como votou pela não aceitação da matéria. Se ele tivesse conduzido, e para demonstrar, porque
sabia-se que ia dar o empate. Eu tinha essa informação antes do final da tarde. Sabia-se que daria o empate e o voto Minerva seria dele. Se ele fosse usar o voto Minerva para aprovar o requerimento, aplauso. Aqui, gente, bora, é isso. Mas como ele usou dessa condição para reprovar, é como se ele dissesse, não mexam com isso que aí tem problema. Cara, acabou se entregando. Tanto é que agora foi protocolado o requerimento direto num passo municipal, pedindo essas informações que vão ter que ser fornecidas com um tempo ainda menor. Ficou, gente, explicado? Porque assim, Júcio, o que veio nos bastidores e você está explicando, é fabuloso conversar com o Juscelino Fantoril. Olha, eu estou pedindo para o Júcio voltar a ser prefeito da cidade. Ô, Júcio, você está brincando, sabe? Ô, Júcio, deixa eu te falar. O Zé acha que ali ninguém chegou e falou para ele que ele não podia fazer isso ou não? Não, peraí. A manobra foi outra. Tinham 3 requerimentos. Atenção, Brasil. Espera, eu preciso falar essa frase. Atenção, Brasil. Agora a merda vai ser jogada no ventilador. Eu falei que ele não tem medo de responder, pô. Eu não sabia dessa abordagem. Você não ia saber? Não, eu não ia te perguntar, né? Não, eu não sabia da abordagem que você fazia e da pergunta que faria sobre isso, né? Não, não, bora, não tem problema nenhum. Você não vai te comprometer a você responder isso aí? Em absoluto. Você não tem medo? Eu faço questão de responder. Eu não tenho medo, não. Eu tenho um pouco de medo, mas eu vou fazer o quê, né, cara? Você sabe que às vezes quando a gente tá meio com medo, a gente finge que tá com coragem, né? Porque o que tá do outro lado também tem medo, né? É um com medo, o outro com medo. Vai. Assim, até aqui você pode vir sendo daqui pra frente. Não, meu filho, né? E assim, naquele dia... olha só, gente, atenção, Brasil. Naquele dia... O Júcio está falando de coisa aqui. Vai lá. Que pouca gente sabe. Eu vou deixar você falar, vai. Quando muitas pessoas falam no... Fala que eu quero saber. No Dinho, vamos ver. Assim, o prefeito Dinho, ele está enganado assim com muitas coisas. E tem muitas pessoas que são próximas dele, que ele acha que são amigas dele, que estão enganando ele. E que vai chegar a hora que isso vai aparecer de um tamanho que daí ele não vai mais conseguir resolver. Eu sinto por isso, né? Eu sinto. O meio político transforma as pessoas. Por isso que a Márcia, na sessão lá, falou, prefira os críticos aos bajuladores. E olhou para ele e falou, prefeito, com essas pessoas você vai ter problema. Falou isso olhando para ele lá na sessão. O prefeito... Quando foi feito um movimento sobre esses requerimentos, o prefeito falou, deixa aprovar. Essa foi a palavra de ordem do prefeito naquele dia. Mas teve uma secretária... Como é que é? Repete essa parte, Júcio, por favor. Quando tinha os requerimentos para aquela sessão de subsede, foram conversar com o prefeito, fizeram por telefone, se não sabe. Mas enfim, independente de como foi, comunicaram com o prefeito. O prefeito disse, deixa aprovar. Essa foi a palavra do prefeito. Do prefeito? Do prefeito. Antes da sessão. Antes disso tudo. Sim. Aí, alguém entendeu que não e fizeram uma movimentação para não permitir que os 3 requerimentos fossem aprovados. Então, se fosse pelo Dinho, pelo prefeito, naquele momento lá, os requerimentos teriam sido aprovados. Sim. Cara... Eu ainda vejo essas qualidades muito positivas nele, né? Eu sinto pelas ações, pelas atitudes, por aquilo que está acontecendo e ele acreditando que essas pessoas que estão fazendo isso o estão ajudando. Eu sinto por isso. Mas, infelizmente... Mas, Júlio, se você... assim, a gente sempre fala assim, tudo bem, eu entendo, nós temos que ter sensibilidade, né? A gente não pode só viver só de enfrentamento, isso machuca todo mundo. Agora, vamos lá. Mas o Dinho, ele tem uma experiência política, cara. Ele não participou do seu governo? Ele foi secretário de... Secretário de quê que ele foi? Transportes por um período. Ele foi secretário de Transportes. Aí depois disso ele vem já como vice do... Não, ele ficou... Assim, só para ter uma ideia da experiência que ele tem dentro da política.
O Dinho sempre foi um agricultor muito envolvido com a comunidade, em jogo de bola, enfim, sempre foi um cara assim, boa gente. Sim. E ajudou naquela eleição de 2012. Né? Assim, gente, todo mundo que viveu aquele momento sabe o que nós fizemos e a construção que fizemos nesse entorno. Não foi uma ou outra pessoa que fez a diferença na eleição, e sim o conjunto acreditando naquilo que se propunha a fazer, que de fato foi implementado. Não se foi isso ou aquele. Mas assim, então essa história de vida toda dele, assim, linha reta, né? Queríamos que cada um dos distritos tivesse secretário no governo representado. E lá em subsede identificamos nele a melhor pessoa que pudesse corresponder a isso, né? E o convidamos. Não tinha secretaria de transportes, ele veio com uma condição de departamento, depois ela foi criada e ele assumiu como secretário. E ele ficou por um período, sinceramente, gente, participar da vida pública em governos não é muito fácil. Ele, com as coisas que ele tem para fazer em casa também, não ficou, deve ter ficado um ano, um pouco mais de um ano, enfim, mas ficou um tempo lá. Eu pergunto isso, Justo, porque assim, como você fala, as pessoas ao entorno dele, ou estão levando, parece que o Dinho é uma vítima do tempo todo, nós estamos já um ano de governo, será que ele não viu você falar, logo no início aqui, você quando falava de São Roque da Serra, você deu um conselho tão bonito ali pro cara. Então, peraí, vai lá. Então vamos contar essa história. Sabe como é que o Dinho foi vice-prefeito do Osado? Como? Tivemos uma reunião lá no Pacuri. Aí nos chamaram, quando dávamos um convoco, vinham aqui em casa para conversar. Falou, não foi uma vez nem duas, conjuntos de pessoas. Sim. Aí vinham, Zado, Altair, falou, cara, eu entendo, enfim, discutimos o caminho por aqui. Sim. Quando foi para a escolha do candidato a vice com o Zado naquele momento, já conversava com o Dinho antes disso. Conversei um dia com o Dinho, Muda, Inês, lá na Câmara. Eu falei, cara, eu não quero mais continuar na atividade política. Vocês podiam filiar-se, eles não tinham assim, filiar-se ao Progressistas, ajuda a conduzir o partido, ajuda a fazer. Isso em 2019, próximo disso, né? E falava, Dinho, você precisa se colocar na condição de um possível nome para compor a candidatura, né? Não, mas vamos encurtar a história, que a história ainda é longa. Sim. Na hora de discussão, eu defendi o nome do Dinho para ser candidato a vice naquela composição. Tinham outras possibilidades. Inclusive o Altair levantou alguns nomes, Altair Simonfenig, um cara muito centrado, um cara cabeça, já foi vice-prefeito por 2 oportunidades, foi vereador também, morava em subsede. E naquele momento lá ele levou umas pancadas, da falei, Altair, talvez seja melhor, e começou a colocar os porquês na composição do Dinho e quem agregava pela confiança que sempre se teve. Então o precursor do nome dele compor como vice naquela oportunidade fui eu. Olha aí, cara. Quando foi agora para ele ser candidato a prefeito na casa dele, eu primeiro conversei com ele, com o Darinês, depois com ele, com o Darinês e com o Zado, sobre a composição, conversei com o Paulo e conversei com o Edson, para deixar muito claro isso, por isso que tem pessoas que não gostam, mas sempre com clareza. A proposta pro Dinho ele estava numa condição política melhor que os demais. Vamos respeitar o critério daquilo que é o indicativo de pesquisa. Se você tiver assim bem, o candidato a prefeito e a vice, entre os três, entre o Dinho, o Edson e o Paulo. Entre vocês três, Dinho, tivemos o candidato a prefeito e a vice. Um dos três vai ficar fora, só tem vaga para 2. E fazemos uma composição com uma proposta de governo sem compromisso para fazer o melhor para Santa Helena. Aí o pessoal que se aproximou dele acabou não deixando que isso acontecer. Se o Dinho tivesse, a vontade dele podia até ser, mas acabou não acontecendo assim. Certo. Se tivesse sido daquela forma naquele momento,
o Dinho seria o candidato a prefeito do mesmo jeito. Uhum. Aí só não seria a Fabrícia a vice hoje, mas estaria no conjunto. Eu não via problema nisso, ela também acho que não via problema nisso, né? Mas a condição de governança hoje seria outra. Os compromissos que se tem políticos disso são muito fortes em função da eleição. Os malandros que hoje estão perto e que estão transformando a vida no inferno, que vai ficar ainda pior, não estariam com esse compromisso todo. Então assim, gente, tudo aquilo que nós fizemos foi para que Santarém tivesse a melhor proposta, a melhor condição. E não foi escondido nem do Edson e nem do Paulo naquele momento que estávamos juntos. E no começo o Edson relutou um pouco e depois acabou aceitando, junto. A conversa não foi individual, porque, não, a conversa foi coletiva. Foi todo mundo junto. Ali o Justo está explicando aqui, é o Dinho, né? Sim. Então ali naquela... Então vocês entenderam um pouquinho aí da trajetória do Dinho? É boa essa explicação. Ô Júcio, então eu perguntei isso para você porque você aconselhava o Dinho e você dizia que o Dinho falou, aprova esse requerimento. Porque assim, de fevereiro até aquele dia, foram 48 requerimentos aprovados. E aí ali foi reprovado 3. Sim. Mas o intuito da reprovação era de 1. Aí vamos reprovar 3 para não parecer que nós estamos pegando o pé para não saber a vida. Mas e o Dinho, então, o conselho do Dinho era aprova, gente. Sim. O Dinho, então, não quis esconder nada. Não. Ele disse então isso é importante saber que o prefeito da cidade, ele estava a favor... Você ouviu ele falar isso? Não. Como é que foi? Não. É um amigo nosso, é muito próximo, estava junto lá quando conversou sobre isso. E o Dinho disse, não aprova? Deixa aprovar. Ok. Então, o prefeito da cidade queria transparência nesse caso. Isso que é importante, cara. Não se atribui culpa a ele nesse caso porque ele não tem. Olha, então isso é muito importante. Ô Júcio, então aí dá sequência ali agora. Então o MU vai e vota contra o requerimento, ele não podia nem estar ali. Implicâncias dessa ação do então presidente da Câmara, que tentou esconder alguma coisa de alguém, é o que a gente entende. Digamos que houve a sindicância. A sindicância houve, né? Ela existiu. Sim. Digamos que teve algum apontamento de alguma irregularidade que possa ter acontecido. Gente, sindicância é uma investigação interna para apurar se houve dolo na conduta do funcionário público por aquele período, não é? De 23 e 24. Eu não sei o que você viu, se foi um processo administrativo disciplinar, mas houve uma sindicância para apurar. Tinha alguma coisa. Os que os vereadores pediram era transparência sobre isso para fazer uma avaliação. Para saber o que aconteceu, o desdobramento disso. Tem culpa no cartório? Não tem? Tem culpa? Não tem? Se tem, o que até para responder o anseio da população que comenta de noite sobre isso aí. Né? Os parceiros muito próximos deles têm falado sobre isso. Olha aí. Então é complicado. Tá, e aí então, Júcio? Digamos que agora, porque vai pedir de ordem direta no município, o município vai obrigatoriamente... Então, por mais que ele tenha votado contra, isso é tipo anulado. Está anulada essa votação, né? Não, a votação ficou lá. Aconteceu. Só seguir um outro caminho. Aqui está trancado? Tá bom. Está interditado? Está interditado. Então vai por aqui. Então vai outro caminho. Como é que é esse caminho agora para nós saber? Eu não sei agora, se qual foi... é o caminho que pode? O requerimento, a Márcia assinou junto, falou, não, assim não, assinou junto. Sim. Eu não sei se foi pedido pela lei de acesso à informação, que o prazo é menor, ou se foi um requerimento de ordem direta para o gabinete. Então, meus amigos, vocês perguntavam para mim, eu não sabia responder, essa entrevista é para responder a isso. Então, por mais que o MU tenha arbitrariamente, contra o regimento interno do Legislativo, votado a favor dele mesmo, para esconder de você e de mim a vida pregressa dele como funcionário público, agora tem outro meio que isso vai ser trazido à tona, tá bom? Então ficou... Agora sim. Sim, vai. Se por acaso tentarem negar a informação desse requerimento, aí o prefeito passaria a ter culpa no cartório, que não é o caso. Exato. Não em absoluto. Mas, se por acaso... É porque assim, o caminho foi obstruído antes de chegar no executivo, né? Agora que chegar lá, o executivo é obrigado a fornecer. Já está lá, já está protocolado. Já está protocolado. Então, meus amigos, vitória é do povo. E ainda assim, obrigado, digamos que aponte alguma irregularidade
que ele tenha cometido. Okay. Digamos. Aí você vai remeter à sessão plenária onde ele conduziu como presidente que impediu que esse documento tivesse sucesso de aprovação para receber a informação. Okay. Aí pode gerar um problema aí sim, o decoro parlamentar. Aí a conduta do presidente, a conduta do vereador, a conduta do legislador entra em xeque. Aí sim, como o Maurício está sofrendo uma ação lá por aquela situação lá de São Clemente, o vereador Anderson passaria a ser... Por isso também, comissão de ética, no caso. Comissão de ética, se não recorrer ela de ordem judicial ainda, que é possível. Toma, distraído! Ele vai ter que cair pelo lote, né? Mas isso nós fazemos também. Ô Jússi, aquela questão que você tocou agora, vamos pegar essa polêmica primeiro e depois você fica livre para nos instruir. Aquela do Maurício, que ele chutou a cadeira e por trás daquele chute da cadeira, depois de São Clemente, teve uma sessão, a 36ª, se não me engano, e ali houve um enfrentamento, onde o Maurício chamou o presidente de mentiroso e disse: o senhor me colocou dentro de um carro do amigo do senhor, e acusou o Mu também de uma questão. É isso que vai para... Não é somente o chute, não. Não. Foi aquela atitude dele lá? Qual as atitudes que vai para a comissão? O que foi? Já foi, né? Sim, é o caso do chute, é o comportamento dele lá na sessão. Só que ainda assim, o que fez com que o Maurício chegasse naquele estado para dar um chute numa cadeira na própria casa dele, né? Tem mais coisa. Sim. Esse é o problema, né? Se for analisar conduta de vereador, se por acaso não conseguir comprovar pelas câmeras, que já foi solicitado a imagem, acho que a assessoria do Maurício solicitou isso, naquele dia, com tudo aquilo que tinha acontecido, o Maurício tinha solicitado algumas indicações para apresentar lá na comunidade dele, né? A assessoria dele levou as indicações para protocolar, mas ela não estava no padrão daquilo que a Câmara tem como um ordenamento. Aí até foi questionado o padrão, eu acho que o padrão ele precisa ser obedecido, é a regra. Mas ela então ficou de apresentar novamente. Não sei se ela não sabia direito do horário, é possível que não, muito embora eles tentaram conversar com a presidência antes disso para estabelecer como é que funcionava, mas isso não vem ao caso. Extrapolou o prazo limite de protocolo para as indicações. Aí ela falou com ele e ele conversou com o presidente por 2 ou 3 vezes e o presidente falou que ia ver e falou que então ia consultar os vereadores, se os vereadores concordassem com isso, ele colocaria na pauta para discussão. Certo. A Márcia, como vereadora, não foi consultada, então não consultou todos. Ele falou que consultou 2. 2 não é unanimidade? E assim, consultou? Quem são? E consultou? Consultou lá. A gente aí fica dúvida. Mas aí assim, no sistema estão os prints da tela, a filmagem de tela está lá e o horário também está. Outras indicações do vereador Paulinho, da vereadora Adriana, também não estavam na tela no horário estabelecido do protocolo. Elas apareceram depois que a Márcia falou: peraí, se o Maurício não pode fazer as deles, por que tem indicação aqui que não está no sistema e está pautado? Aí apareceu no sistema. Então, se por acaso não foi para discussão e votação as indicações que o Maurício tinha na comunidade dele pelos atritos que tinha com o presidente e outras foram colocadas depois do horário, aí remete-se à conduta dos outros vereadores também nesse processo disciplinar também. Olha o tamanho do problema. Sim. É assim. Então, e o Maurício chegou no limite do estresse dele, mas isso ainda vai dar pano para manga. Vai, né? Ou para o Maurício vai caber uma advertência. Sim. Eu acho que ela cabe, nesse caso, uma advertência pela conduta. Sim. Pode, né? Ô Justo, então, mas aí na sequência o Maurício piora a situação. Ele, em vez de dar um chute na outra cadeira, ele dá um chute na canela do presidente, que ele chama
ele fala que o presidente Sim. tentou comprar ele. Sim. O Maurício, como é que você vê isso, sim, essa visão mais... O Maurício tinha dito para mim isso há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Você já sabia? Sim. Você tá querendo ver os barcos, né? Você sabe de tudo. Vocês vão por aqui, que ali é a saída. É que a ordem do governo depois da eleição foi para que não conversassem com a oposição, né? Mas o Dinho conversou com o Maurício depois da eleição. Segura! Vai, Justo. Então, aí ele acusa, cara, essa acusação aí foi como que você vê, cara? Tem mais gente que sabe disso, né? Aí agora vai para o MU vai pedir para ele provar isso. Ele falou isso, inclusive lá naquela hora. Você vai ter que provar. Eu nunca prometi nada. Aí, se o Maurício conseguir provar, beleza. Se não conseguir provar, aí vai ficar o disse-me-disse. Não tem como a gente avançar nessa conversa, porque agora a gente não sabe se vai... Sim, é só para... Só que ficou escandaloso, né, cara? Sim. Ficou uma coisa estranha. Naquela mesma audiência... Só que se o Maurício resolver falar, tem mais candidato à presidência que procurou por ele e prometeu mais coisas também, né? E é do conjunto de governo. Mas isso é uma conversa, uma outra história. Vamos ver o desvelado das cortinas, né? Para falar mais na outra live. Ô, Júcio, naquela mesma sessão, 36ª sessão, eu lembro que a Márcia trouxe uma fala onde ela falava sobre a questão da mídia ali do legislativo, que havia uma preferência de... Aí ali o presidente já aproveitou o embalo que já tinha chamado o Maurício mentiroso, resolveu falar que a Márcia também estaria acusando e até fomentando, tipo assim... Discórdia. Você está querendo criar uma discórdia contra mim. Sim. Então, lá em Moreninha, quando teve... Só para explicar, porque ficou aquela sessão toda foi polêmica. Quando teve a sessão itinerante em Moreninha, em um estabelecimento comercial, na chegada, o assessor de imprensa e amigo do cidadão lá, aí de longe, o cara, a Márcia, a assessor de imprensa, o presidente, não sei mais quem estava junto, talvez, não sei. Mas enfim, falou, agora você vai poder falar quem é aquela pessoa que você pode tirar 4, 5, 6, 7, 8 fotos de mas daquela pessoa uma e olha lá, né? Que se referia a Márcia, né? E se você quiser olhar no histórico daquilo que é as mídias da Câmara, você pode comprovar isso com clareza, né? Mas a Márcia nunca se importou, nunca se incomodou com isso, mas como estava essa polêmica toda, falou, peraí, tem mais coisa acontecendo. E ela deixou claro, porque a mulher... O que muda ser mulher ou não? Sim. Tem coragem mais que o suficiente para enfrentar a situação que precisar ser enfrentada. Sim. E ela olhou para ele e falou com clareza. E qualquer coisa dita diferente disso é só buscar pelas mídias da Câmara antes desse dia, que vai estar muito claro. Dali para frente começar a mudar um pouquinho, mas é só buscar no histórico. Sim. Gente, estamos aqui tratando dos assuntos mais polêmicos dos últimos momentos e acabou que, deixa eu ver se vocês podem mandar, se a Vanessa pode mandar para mim aqui a pergunta através do WhatsApp, que aí fica mais fácil de eu repassar para o Justo aqui, quem não quiser se identificar. Beleza, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui nesse Zap. Enquanto isso você vai chegando aí, você quer direcionar a sua pergunta, direciona aí pelo Messenger do Facebook. E eu estou conversando aqui com o Jussi, um tipo de um resumão, Jussi, do ano. Então você abriu aqui a nossa live dizendo que é preocupante ao extremo, e nós tivemos alguns fatos aí bem polêmicos, e durante as lives que a gente fez, a gente abordou esses assuntos. Nós tivemos a questão da estrada de São Roque da Serra, nós tivemos a questão da água. Que eles diziam que se não quisesse até outubro, você perderia o convênio. Então, aquilo ali, você tem alguma coisa assim, trazendo assim para esses últimos dias, ou agora é só a obra
dar sequência, já houve os passos, né? Ainda falta alguma coisa, não sei exatamente o que, mas a decisão foi por ali, e quando o governo decide que vai por ali, de um jeito ou de outro vai acabar fazendo. Vai acabar fazendo. Só que nós conseguimos, você conseguiu deixar claro, a Márcia também, mostrar das consequências dessa atitude, né? Sim. Que pode haver consequência, inclusive, para o prefeito. As pessoas foram reveladas, né? Se revelaram, né? Como o Paulão falou, né? Meu Deus do céu, aquela do Paulão, mano, foi pesada, hein, Paulão? Você tá doido, né? Como é que você tá vendo aqui esses últimos momentos da política ali, esses últimos momentos da Câmara ali? Como é que você viu, assim, a posição dos vereadores da base do governo? Como é que você avalia? Eu poderia dizer que eu tenho pena do que está acontecendo. Só que não. Todo mundo é grandinho ali, né? Não. São pessoas de dentro do meio político, né? E quando foram buscar pela eleição, assumiram um compromisso com o povo e não consigo próprio. Né? Eu acho que para ficar bem claro e para deixar assim vivo, é só olhar as últimas ações. Sim. A Câmara votou na segunda-feira uma proposta de lei orçamentária na sua segunda votação. A lei orçamentária ela é peça única de discussão e de votação nas últimas duas sessões que se findam no ano. A sessão do ano legislativo se finda em 20 de dezembro, eu acho que se não mudou o regimento. Então até o dia 20 tem que acontecer a sessão. E se não acontecer ali, não acontece outras sessões e até que o orçamento seja aprovado num específico. Mas não é o caso. Na primeira sessão, o orçamento, ou a proposta da lei orçamentária foi votada conforme foi mandado pelo governo, né? E na segunda, então, foram apresentadas algumas propostas de alteração, né? Mas, por isso, prefeito Dinho, olha o que aconteceu com a peça orçamentária para que você saiba como é que está o governo. Na quinta-feira, começou na Câmara um vucu-vucu de movimentação lá e o presidente dizendo que apresentaria, em nome dos 9 vereadores, algumas propostas de emenda para fazer com que a Câmara tivesse um pouco de participação naquilo que seriam as decisões do desdobramento e daquilo que seriam os investimentos no governo, no município, né? E a Márcia, a Janaína e eu conversamos sobre algumas propostas muito sutis, muito leves, apenas pedindo para que o executivo, a prefeitura, informasse a Câmara das ações. Somente isso, mas já vamos chegar lá. Aí quando me falaram dessas alterações todas, eu falei, alguma coisa aconteceu. Ou alguém quer alguma coisa. E nesse caso eram as duas coisas. Alguma coisa tinha acontecido e alguém queria alguma coisa. Quando foi apresentado aquilo, umas 5 propostas de alteração, o que as propostas diziam? O governo obrigatoriamente teria que pedir para a Câmara a autorização para as alterações que fossem fazer no projeto de lei orçamentária. A Câmara teria que ter essa participação. Deixava uma autonomia de 15%, conforme tinha solicitado, mas entre as secretarias, quando viesse convênio, quando tivesse superávit, quando tivesse qualquer coisa dessa natureza, a Câmara obrigatoriamente precisava ser consultada. Eu acho que faz bem, isso é bom. Até agora a Câmara não reprovou nenhum projeto da peça orçamentária e nem faria isso se não tivesse a necessidade, né? Mas no final de semana, o Naná foi procurado, oferecendo para ele a condição de assumir no Legislativo por um período de 60 dias. Né? A posição política do Naná, ela diverge daquilo que o governo está fazendo, executando. Né? Apesar da mesma partido político, ele diverge daquilo que é a conduta. Até aí, cara, tranquilo, porque se os 9 apresentar a proposta de emenda, o voto do Naná seria o 9º voto por ser vereador, mas não teria problema nenhum com relação a isso, né? Mas aí já ligou a luz de alerta, né?
que quando a Márcia ia apresentar as propostas de emenda, falou, não tem necessidade de apresentar porque as outras são muito mais substanciais. Aí conversei com o Márcio e falei, Márcia, é melhor protocolar porque pode dar problema. E protocolada as propostas de emenda dos 9 vereadores e as da Márcia. Aí quando chegou na segunda-feira, na hora da votação, depois da movimentação toda, inicialmente o presidente consulta a possibilidade de retirada das emendas feitas pelos vereadores. Você pode olhar pela filmagem, começou a olhar o que está acontecendo. Aí foi colocar em votação e ninguém ia se opor à votação. A Márcia falou, peraí, ela levantou e falou, não, eu não concordo de retirar as propostas de emendas, devem ser discutidas e votadas. Mas teve maioria, então mesmo quem tinha assinado as propostas de emenda votou pela retirada delas, então não foram nem discutidas e votadas. E tem precedente, porque quando a Márcia tinha apresentado uma proposta de emenda há tempo atrás, como a aprovação, a rejeição de uma prejudicava as outras, ela falou, não tem necessidade de votar as outras, podem retirar de pauta, não aceitou a retirada. Aí quando conveniência, né? Mas o que se entende sobre isso, né? Aconteceu alguma coisa e alguém queria alguma coisa. O que mudou de sexta-feira, quando protocolou as propostas de emenda, que fazia com que a Câmara tivesse mais autonomia naquilo que era as alterações. A execução orçamentária independe da Câmara depois de aprovada. As alterações, normalmente, é bom que se tenha essa prerrogativa de acompanhamento. Inclusive, se não me engano, no artigo 8º dessa mesma lei, o prefeito tem autorização da Câmara, se a emenda tivesse sido aprovada não, sem a Câmara, o prefeito tem autorização da Câmara para contrair financiamento até o limite da sua capacidade de endividamento já autorizado pela Câmara. Quer dizer, se o prefeito, em janeiro, assim que ele colocar o orçamento de execução, falou, vamos buscar um crédito de financiamento, e o município consegue com tranquilidade, porque tem condição de pagamento, não precisa da Câmara para isso. E não é questão de mil, é questão de milhões de reais. A Câmara disse, falou, quiser financiar, financia, e nós não queremos nem saber disso. A verdade é essa. Então, o que fez com que mudasse de sexta até segunda-feira? A fada madrinha foi lá e plim? Ah, meu filho. Quando o vereador assina, ou pode colocar, bora, vamos fazer, e isso é bom para o governo, porque o prefeito tem mais pessoas acompanhando e controlando aquilo que é feito e executado. Quando a Câmara fala, fica à vontade, faz o que você quiser. A Márcia, até aí, tá, um conjunto de governo conversou, se entenderam, só que não foi só isso. Tanto é que o Naná era para ir para a Câmara, depois acabaram mudando de ideia, porque consideraram, não, mas se daí se licencia, daí em vez do Naná, não, daí tira o INHA da Secretaria, o INHA vai para a Câmara, sabe, aquelas manobras todas. Gente, se vocês acham que a gente não sabe acontecer, eu estou muito enganado, mas vamos por partes, e até, eu só vou falar até onde eu consigo provar que isso realmente aconteceu. Digamos que o conjunto falou, a gente não faz isso, porque isso não faz bem, porque não sei o que, não, tá bom, então vamos fazer uma mediação. Então vamos pegar aqui o que diz a proposta orçamentária. E aquilo que aconteceu. As propostas foram retiradas aquelas 9, assim, acho que eram 5. O artigo 6º, ele diz que o Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito com 15%, essa tinha sido mantida. Transposição e remanejamento, essa pediu autorização da Câmara. A Márcia, então, apresentou as propostas dela. O que dizia no artigo 6º? O município pode fazer tranquilamente, abrir crédito adicional até 15%. Sabe o que a Márcia pediu? Apenas comunique a Câmara. Apenas comunique a Câmara. Não precisa consultar, não precisa do voto. Vai mandar para a publicação, vai mandar para o Diário Oficial, manda uma via para a Câmara, só comunicando. Sabe o que os vereadores da base disseram? Não pode. Tá bom.
Então, o parágrafo 2º fala que a transposição de uma secretaria para outra, o manejamento, falou, ó, nós vamos tirar desse aqui, vamos colocar lá. Tá bom, pode fazer. Apenas comunique à Câmara. Os vereadores da base, com o voto melhor do presidente, disseram, não, também não. Não pode comunicar à Câmara que está fazendo isso. Tá bom. Caraca, velho. Ainda pede para que... Não pode nada. Então, dizendo que fica computado o índice, tá bom, pode fazer, apenas comunique à Câmara. Aí no 8º, o Poder Executivo fica ainda autorizado a tomar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita. Vamos fazer uma alteração, tá, tudo bem, apenas comunique à Câmara. Não pode comunicar à Câmara. Ô, Deus, desculpa, cara, mas parece uma piada isso aqui, cara. Eu fico imaginando você que foi 2 vezes presidente da Câmara, vendo esse negócio. Aí aqui pede também, falou, fica o Executivo autorizado a contrair financiamento até o limite da capacidade de endividamento. Sim. Que a nossa condição ela ainda é diferente. A capacidade de endividamento do município hoje ela fica em torno de, acho que são 7% da receita corrente líquida. Só que, vai dar quantos? Não tenho exatamente o número, próximo de 15 milhões de reais. Né? Mas a nossa condição ainda é diferente porque nós temos a condição de royalties, porque só entra nesse cálculo a corrente líquida. O royalties é a receita capital, não entra nesse cálculo. Só que, e se você sentar com o presidente da Itaipu hoje, falar, olha, presidente, nós estamos com uma dificuldade e precisamos de antecipação da receita. Tá bom, vamos antecipar algumas receitas, algumas fontes de royalties aqui, que o município tem essa capacidade, depois nós descontando nos anos futuros, né? Só precisa autorização da Câmara? Não, já tem autorização da Câmara, não precisa não. Então, vereadores, a Márcia propôs apenas que a Câmara fosse comunicada das ações que o município faz. Digamos que o prefeito vai contrair um financiamento de 10 milhões de reais. Tá bom, está autorizado, a Câmara autorizou, apenas comunique. Não, levanta, reprova, não pode comunicar. Olha, gente, uma composição de Câmara que nega o pedido de comunicação do Executivo das alterações do orçamento, sabe o que o prefeito pode fazer com o orçamento? Tudo o que ele quiser. As propostas que vêm de parceria, que vêm de fora, não precisa da Câmara. E não é questão de não precisar, é mais um filtro, gente. É mais um filtro. É a mesma coisa, falou, Justo, o negócio é o seguinte, eu vou precisar fazer um financiamento lá e eu quero R$1 milhão, você avalia para mim? Só R$1 milhão? Assina aí, depois eu vejo lá quanto é que eu preciso. Tá aqui, cara. Ô, Justo, aquela frase do tal do cheque em branco, tá aí, faz o que você quiser aí, que nós não estamos nem vendo isso daí. Cumpriu o Paulão fez uma profecia na posse, Dinho, ele olhou pro Dinho e falou, Dinho, o legislativo não será puxadinho do executivo. Mas infelizmente a gente está percebendo que o atual presidente ele está dando o voto, ele está abrindo as porteiras e o Dinho está tendo um superpoder. O Dinho vai saber administrar esse superpoder? Não, na verdade, nem é o Dinho. Se eu fosse o prefeito, tivesse essa condição, o secretário pode, se o prefeito não perceber, fazer uma manobra. E só vai perceber depois de pronto. Isso pode acontecer? Claro que pode. Ou seja, isso deixa então o governo muito mais vulnerável. Porque não vai nem passar pela Câmara para alguém questionar nada. Nem a informação. A Sandra, lá em subsede, ela estava enfurecida. Assim, a expressão dela falou que não estava acreditando, né? Disse, vocês estão tirando o meu direito disso, daquilo. Eu nem diria, a vereadora Sandra, que estavam tirando o seu direito de fiscalizar, estavam tirando o teu dever de fazer. A Câmara, quando reprova uma proposta de emenda como essa, que pede que apenas seja comunicada,
está tirando o dever que o vereador tem de fazer o trabalho pelo qual foi eleito. A peça orçamentária, a execução orçamentária é de ordem direta do vereador fiscalizar a sua execução. Vai contratar, depois de contratado executa. Sim, temos obras contratadas aqui em Santa Helena que passou por suplementação orçamentária que deu um problema. Imagina as que nem passar pela suplementação orçamentária. Imagine, cara. Ô Jus, gente, essa resposta, vocês viram a complexidade? Vocês viram a técnica que o cara tem para responder? Eu perguntei como ele estava vendo os vereadores da base. Então assim, e ele está colocando aqui, isso está expresso para a gente que está acompanhando um pouquinho, é que a fala da Márcia, a fala da Sandra e a fala do Paulão, elas corroboram, elas são uníssonas, porque diz ali, nós estamos perdendo o poder vital do legislativo, que é a fiscalização, que é a representatividade da população. Ou seja, quando a população acordar, já foi feito o estrago, vamos dizer assim, Jus. Está na Câmara. É ruim para todo mundo isso aí, cara. Foi aprovada uma suplementação orçamentária de 8 milhões para a Folha na semana passada. Tem mais uma de 6 agora, que é de receitas vinculadas, mas só ali são 14 milhões. Mas espera aí, para o ano que vem acho que são 125 milhões de reais programados para a Folha. Não vai ser suficiente. Uhum. Não vai precisar passar pela Câmara se tiver insuficiência. Vai buscar de onde tiver. Falar, vai construir tal coisa. Não vai construir não. Deixa, vamos fazer. E a Câmara não vai poder fazer nada a não ser assistir. Uhum. Só assistir. Só ficar olhando na arquibancada. Só assistindo. E é pior do que nós ainda, porque nós sabemos das coisas através das atitudes dos vereadores, ou seja, a população vai ficar sem saber de nada. Ou a Sandra falou uma frase assim, nós não estamos sabendo o que está acontecendo aqui dentro, isso me deu desespero, cara. Só que assim, pensador, são ações como essa que fazem com que, a partir do ano que vem, já está em construção um novo canal de notícia para Santa Helena. Ok. E nós vamos participar nisso de ordem direta. Vai ter uma coluna para a Câmara. Olha só. Vai ter uma coluna para a Prefeitura. Aquilo que a Câmara disse, não precisa nos informar de nada do que estão fazendo na Prefeitura. Não queremos saber. Se qualquer vereador disser, não é bem isso. Desafio você a dizer que não é bem isso. Ixi. Desafio, mas diga isso em público, não no pé do ouvido, falando, não, aquilo não é verdade. Desafio. O que foi dito negando aquelas alterações era de que não queremos saber o que está acontecendo. Foi negócio, não foi negócio? Não sei. Talvez saiba, mas se eu dissesse eu teria que provar. E hoje eu não conseguiria. Hoje eu não conseguiria. Sim. Mas isso é feio, gente. Isso é muito feio. E para o governo, a pior coisa que pode acontecer é isso. O próprio prefeito perde o controle sobre aquilo que está acontecendo. O secretário, se souber que tem que mandar para a Câmara, ele vai se cuidar muito mais. Ele vai controlar muito mais. A Câmara é um órgão de fiscalização direta, é um órgão de controle interno, temos órgão de controle externo, que é o Tribunal de Contas, que é o Ministério Público e tudo mais. E ainda um agravante. As ações que tiverem que ser feitas a partir de agora pela Câmara, eu sugiro o vereador Paulão, vereadora Sandra, vereador Maurício, a vereadora Márcia, já conversamos sobre isso, eu sugiro que a ordem disso seja direto no Ministério Público, no Ministério Público de Contas e o Tribunal de Contas, porque com a Câmara não dá para não funciona mais. A Câmara negou. Então vai ter que ir para a Justiça. A Câmara negou o dever que o vereador tem de fazer o seu trabalho. Então agora os órgãos de controle externo para o prefeito, isso é pior. Meu Deus Porque se tiver algum problema para corrigir curso, se pode corrigir o curso enquanto estiver na esfera administrativa. Quando não estiver mais na administrativa, daí já não tem mais a mesma coisa. E é o que vai acontecer. E nós, todas as publicações que tiverem das alterações orçamentárias e de onde está tirando, nós vamos dar publicidade. O caldo vai engrossar. Gente, o Júlio explicou aqui para nós, então, porque, Júlio, cara, eu estou preocupado no negócio aí, porque você tem ali uma comissão de ética,
você tem o Aquiles como o principal da comissão de ética. Como é que um cara que é o chefe da comissão de ética, para punir uma irregularidade, ou trazer a baila, ou investigar qualquer coisa, pode votar numa coisa contrária à transparência para o povo? Fica numa saia justa muito grande. Na verdade, será que está tendo consciência disso? É que a ética é aquilo que você aplica diante daquilo que a lei permite que você faça. É a diferença de ética e a moral, né? A moral é aquilo que você faz quando as pessoas não estão vendo, né? E faz de ordem ordenada. Então eu diria que não é moral. A comissão de ética vai apurar aquilo que a norma rege. E a norma diz que o vereador tem o poder do voto e exerceu o poder do voto, mas votou moralmente? Não. Cara, como é que o cara põe na mesa um projeto, alguma coisa, e depois ele mesmo vota contra? Senhora da Penha. Vamos comentar do Astrid, que boa noite. Gostaria de saber do Jussi se ele sente traído por ele ter elevado, como é que é? Elevado o Mu como subprefeito em seu mandato e o Dinho como secretário em seu mandato. E se tem algum arrependimento? Não. Falando do passado. Não, em absoluto. Não, é outro assunto, né? Não. E assim, eu estou frustrado agora. É aquilo que você falou, que a política transforma as pessoas? Oxe. Assim, ele falou antes isso aí. Assim, gente, o Mu... Boa noite, Astrid. Obrigado. Ele chegou ao extremo de tombar um caminhão MUC. Quando estávamos lá. Pensa num cara, o já é falecido, que operava o caminhão naquela época. Assim, não teve dano quase que nenhum. E foi na ânsia de trabalhar, na ânsia de fazer, na ânsia de ajudar. Então, assim, trabalhava. Cara, eles tinham um conjunto lá, estava ele, o Bofinho estava lá no departamento. Trabalhavam que nem boi na horta. Trabalhavam mesmo. Então, não, Astrid, na verdade é assim, a Câmara hoje é tal e qual está o governo. É um reflexo. Tal e qual. A gente acaba vendo os vereadores Porque assim, Jussi, eu entendo, cara, que, por exemplo, assim, o vereador é da situação, né? Aí o vereador da situação, ele tem que fazer duas coisas, né? Ele tem que fiscalizar e, ao mesmo tempo, ele também não pode fiscalizar tanto. Digamos, eu estou sendo leigo, eu sou um leigo, não sei. Então, assim, eu vou fazer até a cobrança para o prefeito, ela é diferenciada, né? Vem ali, dá uma maciada, quem sabe você e tal. O vereador da oposição, ele já tem uma liberdade maior de fazer a sua cobrança. Agora, o que eu estou olhando aí, é assim, eles estão parecendo mais garotos propaganda do governo. Eles o tempo todo trazendo o que nós já estamos vendo, tá? Chegou um carro, beleza. Olha, gente, chegou um carro e tal, fica ali em volta daquele carro. Aí esquece que tem mais um outro tanto de coisa que precisa ser feito, tem um tempo para ser feito. Sabe? Então, aquilo que você está falando ali, nessa composição que nós estamos vendo aí, eles deixaram um pouco esse papel principal. Sim. Tudo bem, cara, tem uma postura diferente porque eu sou da situação para poder cobrar, beleza, mas você não pode perder a essência. O vereador não é para representar. Por exemplo, o cara que votou nos caras deve estar aflito porque fala, pô, sim, eles não vão poder correr. Por exemplo, você não vai ver nenhum vereador daquele ali cobrar coisas pertinentes à falta de água. Você não vai ver cobrar pertinente à potabilidade da água. Então você vê só sempre no banho-maria. Então as pessoas que estão ali, inclusive que apoiaram e que estão do lado do Dinho, nos comentários falam, cara, tá estranho assim. Sabe o que o vereador da base, o trabalho que deve ser feito, aquilo que nós fazíamos, secretário, cara, esse problema do abastecimento não dá mais. O que você está precisando que a gente possa fazer para te ajudar para resolver esse problema? Você desenvolver. Aí ele vai dizer, não, meu problema hoje é orçamentário. O vereador
olha para o secretário orçamentário. Tá. A Câmara tem orçamento. Quanto é que está faltando? Com quanto vai faltar para fazer isso aqui? Olha, com 1 milhão eu consigo resolver o problema. Então tá aqui 1 milhão. E não me diga que não tem. Que se não tiver, não sei o que conseguiu fazer. Para esse ano, alguma coisa próxima de 10 milhões. É mais de 1 milhão por vereador. São mais de 10 milhões de reais que vão passar pela conta da Câmara. Para o ano que vem, a projeção orçamentária para a Câmara é de 11 milhões e 200 mil reais. Vai passar disso. Deve passar mais de 11 milhões na conta bancária da Câmara no ano que vem. Se vier com uma devolução pífia e falar que economizou, aí pode abandonar. Né? Aí pode abandonar. Aí não tem jeito. Né? Mas enfim, pega o recurso que hoje está na conta bancária. O Paulinho articulou com o presidente, foi comprado processo de compra uma van para o esporte, levar os atletas e tudo mais. Né? O governo vai passar mais um pouco, mas ainda tem bastante. O vereador da base pega o secretário e vai lá para resolver o problema. O vereador da base, externamente, quando vai, recolhe a demanda, mas vai lá para resolver o problema. Se a Márcia fizesse pelas redes sociais todas as denúncias que vêm para ela dos problemas que acontecem, meu filho, esse circo estava pegando fogo. Você estava pegando fogo. Chegou ao extremo na semana retrasada, Pensador, lá no São João, o pessoal no IBC, sem água, a Márcia falou: José, pelo amor de Deus, eu preciso que você me ajude. Tá bom, Márcia. Fui lá em cima para ver, aí mandei mensagem para ela, falou: o problema parece ser simples. Manda mensagem para o secretário, pede autorização para que a gente mexa nesse sistema. E ela mandou para o secretário de abastecimento, agricultor de abastecimento, pedindo autorização para que os moradores de lá fizessem a intervenção e resolvessem o problema. Mas em pouco tempo o problema acabou sendo resolvido. E se fosse numa rede social? Ninguém nem tinha falado. Cara, é um absurdo, é uma loucura. Então, a Câmara, eu sempre dizia para o NU, quando foi construído o conjunto, inclusive para a eleição dele, o poder legislativo precisa ser forte. O forte não significa que a força de pressão ao governo. Agora parece que a pressão ao governo está não pela força da maioria, e sim pelas coisas pessoais. Ô Júlio, por tudo que aconteceu em 2026, você olhando com a tua experiência, sinceramente, honestamente, o MU consegue passar o 2026 como presidente? Eu não sei. Por tudo que aconteceu? Isso tudo que aconteceu depende até agora de muita coisa. Não afastaria ele da função da presidência. Então ele pode ficar tranquilo. Não, tranquilo não. Eu vou comentar de alguém aqui. A Cirlei, estou assistindo, barbaridade, Júlio. Dizendo ali. O Adilson diz: minha opinião sobre o MU como subprefeito foi excelente. Foi um bom subprefeito. Como vereador, não vejo como via. Ele foi subprefeito, na verdade, no outro governo, não quando nós estávamos. Tá. Entendi. Boa noite, Alan Oliveira, boa noite. Astrid, boa noite. Paulo César Mocelista está assistindo. Amanhã, se não me engano, é aniversário do Alan, né? Eu vou antecipar seu aniversário aqui. Quem quiser mandar um presente, entre em contato com ele através das redes sociais. Ô Ju, você é bacana demais de ter essa acessibilidade, né, cara? Se não tivesse você para dar essas explicações, como é que nós ia saber, né? E ainda, digamos que a gente resolva conversar mais sobre o projeto do Desenvolve Agro. Tinha proposta de alteração do Desenvolve Agro. Maurício fez uma interessante, que era para ampliação. O Paulão fez uma interessante, que era a sobra de recursos de um ano que passava para o exercício seguinte. A Sandra, a Márcia, os 4 fizeram. Deram um trabalho, cara, mas deram um trabalho para mim e para a Janaína, porque a proposta de emenda tem que tomar muito cuidado na hora de fazer ela. E vai chegar a hora de nós dizermos para o povo, aqueles que estão ampliando, por que eles não vão receber o benefício. Olha só. Vai chegar a hora de dizer para o povo quem é o responsável
O cara com um chiqueiro quase pronto. Atenção, Brasil! Quase pronto. Porque a Câmara não autorizou que os que estivessem construindo a partir desse ano para cá, mesmo que fosse antes da aprovação da lei, tivessem acesso ao benefício. Os vereadores impediram que esse produtor tivesse acesso ao programa. Nós vamos falar sobre isso. Nós ainda vamos falar sobre a emenda impositiva que ainda não foi votada na ordem final, que vai ser no dia 26. Eu espero que mudem a consciência na posição de rever o voto. Em não revendo, nós vamos dizer por quê e quem pediu para que o vereador querendo que a emenda impositiva é aquilo que o vereador vai ter de autonomia, por exemplo, vai dar 300 mil reais, tá, então 300 mil reais. Tem uma associação aqui que precisa de equipamento. Não, tem um CMEI que precisa de equipamento. O vereador teria autonomia de ordem direta para indicar que fosse usado aquele recurso para isso. Os vereadores, todos eles pensam que é uma boa proposta, mas votaram contra. Nós vamos acabar falando o porquê disso, né? Então, a partir do ano que vem, esse canal de notícia vai abordar esses assuntos. Ô, Júcio, então não tá totalmente definida a questão da emenda impositiva ainda não. Não, ela tem uma ainda votação. Tem mais uma votação? Tem uma votação. Mas, graças a Deus, porque eu pensei que a vaga já tinha pro brejo. Com a fala do Paulão, nem moçada, perdemos o poder. Estamos na ponta do rabo dela, assim, ela satolando. Ô, Júcio, nós estamos chegando ao final dessa live. Eu queria, de antemão, te agradecer por tudo que você fez por nós durante esse ano aí, sempre sendo solícito na hora que a gente precisa de uma explicação mais profunda. A vontade da gente é virar a noite conversando, mas eu sei que você precisa descansar, que você tem seus compromissos também. Eu vou pedir para vocês, gente, vocês já curtiram essa live? É uma live de uma altíssima qualidade, sabe? As lives que nós temos tentado fazer aqui, mesmo às vezes muita ignorância, falta de recursos, falta de tempo, falta de psicológico, falta de emocional e todas as pressões que a gente passa, você sabe como é que é a situação, né, cara? Às vezes a gente leva um espetáculo, mensagens atravessadas, tudo aquela situação toda, né? Tudo isso às vezes quer abalar a fé da gente, vamos dizer, né, Júcio? Mas a gente parece que tem um sentimento, eu acho que as pessoas, Júcio, se você me permitir falar aqui, as pessoas cansou daquela forma passada que havia da politicagem, não da política, mas da politicagem. Eu vou pedir para vocês um favor muito grande aqui. Eu tenho certeza que o Justo vai me ajudar nisso também. Assistam, gente, as sessões da Câmara. Mesmo que você não puder assistir ao vivo, assista depois, que fica gravada lá no YouTube. Assiste aqui a live para vocês terem mais conhecimento, para vocês verem o que está acontecendo. Não é só oba-oba. Não adianta você esperar vir em 2028 para vocês fazerem guerra ou fazerem campanha para um candidato. Às vezes o candidato passou esse tempo todo fazendo isso aí que vocês estão vendo. O Aquiles, a Adriana, o Chilai e o Mu estão se levantando para votar contra as coisas do interesse da população. Votar contra requerimento que traz a transparência. E é isso que nós estamos expondo aqui. E o povo tendo consciência e cobrando cada um dos vereadores, a pressão popular vai fazer com que haja mais transparência. O povo precisa fiscalizar, porque alguns vereadores ali não estão cumprindo com o papel de fiscalização. Então, se você aparece aqui na live, você curte, você comenta, você divulga, você compartilha num grupo, você ajuda a fiscalização, você ajuda e contribui para um lugar melhor. Tá vindo a campanha para presidente aí. Tá vindo a campanha para deputado. Vocês já estão brigando por causa de presidente, mas vocês não brigam nem pelo município de vocês. E por falar em brigar pelo município de vocês, me dá só uma palavra de esperança aqui. Os 14 milhões, hein? Para ficar claro, para que as pessoas saibam... Você não pode no assunto, hein? Essa aqui, ó, para não dizer que não é... Está aqui com a assinatura digital da Márcia. Sim. As propostas de emenda que ela tinha feito. Isso aqui, ó, pode ser essa aqui, é do 8º mesmo. Uhum. Leia para ver o que está escrito. Eu posso ler aqui? Deve. Essa alteração. Artigo 8º. 8º.
Atenção, Brasil! Tem que falar assim. Aqui, ó. O Poder Executivo fica ainda autorizado mediante a comunicação prévia ao Poder Legislativo. Essa foi a terminologia que a Márcia acrescentou, só isso, comunicação prévia ao Legislativo. Só isso. E eu continuo lendo então. A tomar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita, nos termos da legislação vigente, e a realizar operações de crédito por antecipação da Receita até o limite legalmente permitido. Para ficar claro, que não está aqui com assinatura digital, a única coisa era que fosse informada. Ela é uma emenda modificativa, gente, para o legislativo não ficar sem informação do que está acontecendo. Só isso. Aí os caras disseram o quê? Não. Levantem-se comigo os inimigos do povo. Eu não tenho acompanhado esse desdobramento daquela operação. Porque um amigo nosso pediu sobre isso. Falei, cara, eu não tenho informação. E tinha um outro que estava junto e falou que tem desdobramento, mas não tenho certeza do que está acontecendo, então não vou poder acrescentar nada. Não, a gente tá... Justo, está parecendo que tá inacessível essas informações quando a gente pergunta. E o gestor da época, quando deu entrevista, disse que ia manter a população a par do que estava acontecendo. Mas isso nunca aconteceu. Nunca veio informação nenhuma por parte do legislativo que ele está. E o senhor Dinho Marasquim, o senhor era o vice-prefeito na época. Só podia pegar o microfone na hora dessa e falar para a população como é que está essa investigação do dinheiro do povo, os mais de 14 milhões em fraude, formação de quadrilha, falsificação ideológica e lavar de dinheiro. Então a polícia entrou no legislativo, entrou na prefeitura durante a gestão do ex-prefeito Zado. Então eu sempre estou pedindo isso aqui porque é um anseio da população. Existe uma investigação por um dos maiores escândalos, de fraude de todos os tempos. Ou não é? Eu estou mentindo. O que aconteceu? Um dia eles vieram acusar, falar de você numa entrevista, eu faço entrevista com você, no outro dia é um inferno. Você faz a minha vida um inferno. Eu venho aqui, aquilo, Júcio, aquilo, eu não posso xingar que eu estou na casa dele. Júcio, o cara, Júcio, foi no governo do Júcio que a polícia entrou no legislativo? Não foi. No executivo? Não foi. Foi na administração do Zado. E o Dinho estava junto. É crime, eu estou cometendo um crime de pedir resposta. Daí os meios de comunicação vêm falar de processo não sei do que de não sei o que. E os processos que estão acontecendo aí? Na hora de falar do problema do Maurício, a mídia local falou até em cassação do Maurício, mas quando o MUL vai lá e vota contra o requerimento para transparência, eles ficam tudo calados. Então precisa haver um levante realmente de uma informação imparcial que reflita os anseios do povo e dê força para esses vereadores que dentro do legislativo não estão encontrando o respaldo. Desculpa falar demais, cara, mas eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Então, meus amigos, está nesse pé aí. O Patrick diz que está tudo perdido nesta prefeitura. Está tudo perdido. Assim, na semana passada nós conversamos, na semana passada conversamos, tem um pessoal que é próximo ao prefeito, que está bem intencionado. Aí ele procurou por alguns amigos nossos, alguns deles procuraram pela Janaína, que trabalha lá com a Márcia, pediu qual era a possibilidade de o conjunto ajudar o governo nas ações. Em todas as conversas que nós tivemos aqui, em todas elas, sempre deixei muito claro o que precisar fazer para ajudar o município, porque o poder de recuperação do município de Santa Helena é extraordinário pela fonte de receita. Mas tem que ter coragem de tomar as ações. Algumas pessoas vieram procurar para que pudesse ser dado uma ajuda ao governo nas ações dele. Não que o Justo vai fazer parte, não, de forma alguma. De forma alguma. Dar um apoio. Sim. Eu acho que um pouco foi isso, essa rebeldia da movimentação da Câmara nesses últimos momentos. Mas, enfim,
Quando eu falei antes que o governo tem projetado para o ano que vem 125 milhões só com a folha, vai passar de 140. Vai passar de 140 milhões só com pagamento. Só com a folha. A menos que o prefeito faça aquilo que é o certo. Por exemplo, no desenvolvimento econômico, tem um cidadão que vai receber esse ano, do povo de Santa Helena, do município de Santa Helena, mais de 200 mil reais. Eu duvido que esse cidadão tenha alguma coisa para mostrar que possa de fato comprovar que aquilo é merecido, que a metade daquilo seja merecido, que um terço daquilo seja merecido pelo desenvolvimento de trabalho. Eu duvido que tenha alguma coisa para mostrar. Enquanto o município de Santa Helena ficar cumprindo o compromisso político, gratificando e pagando esses valores para pessoas que não têm... Tem pessoas sendo gratificadas que mereceriam até mais do que estão recebendo. Tem pessoas extraordinárias, inclusive no desenvolvimento econômico. Mas tem pessoas que não, e não é só uma não, tem mais de uma. Sim. Mas esse em específico, mais de 200 mil reais. Cara, 200 mil reais para um cidadão que não trabalha, aí é demais. E agora? Tem uma nova estruturação de cargos que vai ser colocado em execução a partir do ano que vem, né? O prefeito vai poder rever esses atos. Essas ações vão ser dadas publicidade também. Falou, fulano ganha tanto para fazer isso. O povo vai saber se está fazendo ou não. Só que hoje não é dito, né? Não é dito. Vai ser dito. Não precisa ser dito, né? Ser... Ô, Júlio, um dia desses falou lá, a Sandra comentou o negócio do atraso do pagamento dos estagiários. Sim. A Márcia recebe bastante demandas quando alguma coisa acontece. E aí uma amiga dela falou, Márcia, por que a Câmara não quer pagar nós? Como assim a Câmara não quer pagar? Não, é que me falaram que está lá na Câmara para votar, mas os vereadores não estão votando uma coisa lá de suplementação. Por que vocês não votam para nós receber assim? Na simplicidade, por que vocês não votam para nós receber? Na semana passada, de fato, foi votado, mas veio um pedido extraordinário. Em 4 dias, quando veio, foi devolvido pronto, votado. Já foi, inclusive, na sexta-feira, final de semana, foi votado. Está na prefeitura já, né? E se perderam com os recursos, né? Projetou X, mas aquele X projetado com um número maior de pessoas não foi suficiente, né? E mesmo que tivesse menos gente, porque o valor era mais elevado. Né? Se perderam. Como tem se perdido? E para investimento ano que vem, mesmo com valor maior de orçamento, não é maior do que o desse ano. Eles vão fazer uma bagunça danada. Ô, Júlio, tá gostoso fazer as perguntas. Aqui, me fala uma coisa aqui, cara. Por que essas obras tudo dando defeito? Bom, caiu o letreiro lá do ginásio, o pessoal tá falando, caiu aquela letra do ginásio, caiu lá, aquelas letras lá. Do novo? E ali na rotatória aqui da Escritura Azul já tá soltando o asfalto. E todas essas obras, cara, deu esses defeitos e tem muita... E a Praça Central não termina nunca. Ou seja, aquilo que você falou que está sem a sincronia, o que parece que estão boicotando o governo Dinho ou não? A impressão que a gente tem, está dando tudo errado. É porque assim, parece que eles não estão percebendo, mas a gente está vendo que está dando errado, cara. Esse é o problema. Se você conversar com o Dinho hoje, você vai perceber na conversa, isso as pessoas têm conversado com ele, têm relatado assim com certa estranheza. Quem está no governo e muito próximo está achando que está tudo bem. Se você conversar com as pessoas aí próximas, está tudo bem, é assim mesmo. Pelo amor de Deus, gente. Não é assim, né? Não está tudo bem. Pode ficar. Tudo nunca vai estar tudo bem. Mas projeta, planeja as ações e executa as ações com o planejamento que tem feito. Mas hoje, se você conversar, sequer o planejado tem. Para ter uma ideia, o plano plurianual foi votado ontem. Hoje foi votado. O convite para a votação do plano plurianual foi feito
durante a semana para aquele dia. Os únicos 2 vereadores que participaram foi a Márcia, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e o Maurício, que por coincidência estava lá, mas nem comunicado. Quer dizer, é um copia e cola das coisas. Então, a culpa é da secretária de Finanças. A secretária de Finanças recebe as demandas. Só que quando não recebe, ela tem que ficar jogando, manobrando. É por isso que tem esse pedido aqui de nem comunicar à Câmara das alterações do orçamento. Vocês não fazem ideia do volume de alteração que vai ter na peça orçamentária, vai ser executada no ano que vem. Vocês não fazem ideia. Mas se tiver que nós mesmos, de ordem pessoal e direta, dizer cada uma delas de onde está tirando e onde está colocando, nós vamos fazer. Sim. Porque não dá para aceitar mais isso. Não é? Gente, eu falei aqui com o Jussi. Ô Jussi, agora é pra valer. Cara, foi muito legal. Nós vamos sentir falta da Márcia aí no início do ano. O pessoal nem falamos sobre isso. Fala aí um pouquinho essa parte. A Márcia não vai estar conosco no início do ano que vem, o que vai acontecer aí? Estou fazendo uma votação dos melhores vereadores, mais atuantes aí. Tá a Márcia e o Paulão na frente da disputa. Na verdade, assim, a Márcia ela vai continuar fazendo as coisas, recebendo as demandas que tem. A Janaína trabalha com a Márcia e vai a partir de fevereiro. Não vai pedir licença em janeiro, porque em janeiro não tem sessão, né? A Janaína é a primeira suplente da Márcia. Então a Márcia se licencia a partir de fevereiro, do início das sessões, por 4 meses, uma licença não remunerada. A Câmara não vai pagar 2 vereadores, queriam aumentar para 11, tá? Ah, é? Oxe! Aí a Márcia... Queria aumentar o número de vereadores? Para a próxima. O cambado de sem vergonha, você tá brincando? Sim. De 9 eu já pular para 11. Mas para a próxima eleição, né? Para 11. Sim, para 11. Aí a Márcia, eu não concordo. Não, mas se todo mundo não concordar, então dá para deixar... Aí abortaram, mas sim. Olha, olha, não tem falado nada de aumentar o salário dos vereadores também, não? Já tá barato, tá baixo, já tem dia que não aumenta. Na verdade, cara dele. O salário do vereador tá baixo. Que trabalha... Em comparação com o que a gente tá vendo por aí afora do vereador? Dá em torno de 6 mil reais. Para quem não trabalha é muito. Mas porque você acha que... fala aqui para mim uma coisa. O secretário é mais importante que o vereador a nível de... Porque o secretário ganha quase 13 mil conto e às vezes tá quase não é nem hora do almoço, o cara tá parado comprando rifa. O secretário que trabalha precisa receber mais que o vereador, sim. Né? Sim, o secretário que trabalha precisa. O que não trabalha não deve. Gente, essa resultado. Ô, Júcio, então o resumão desse ano é extremamente preocupante. Então o governo Dino termina preocupante, né? Tecnicamente falando, tudo que a gente viu. E a gente vê uma preocupação também a Câmara dos Vereadores, né? Bem preocupante também, né? Eu acho que você não viu isso ainda na sua história, não? Não, desse jeito assim, não. Do jeito que tá, tem gente conversando comigo, antigo da política, dizendo, isso aí a gente não viu ainda acontecer aqui. Não. Da forma como está acontecendo. É atípico, bem atípico, né? Não. E o ano não terminou. Lembrando que faltam uns dias ainda para o ano terminar, né? Eu tenho certeza que vem lambança por aí ainda. Ah, é? Certeza absoluta que vem lambança por aí. No Legislativo. De agora até o final do ano. Pode ter certeza disso. Porque eu tenho o dever de ajudar a Márcia na execução do exercício do mandato dela. E ela comenta comigo de algumas conversas nos bastidores. Hoje nós ainda não conversamos. Mas tem coisa acontecendo. O salário do vereador é pouco? Eu acho que sim. Mas quando você se candidatou, sabia que era aquilo. Não vem que agora quer dizer, sabia que era aquilo. E o salário do vereador não pode mudar durante o exercício do mandato. Não? Só pode voltar, vai ter que voltar sim o salário para os próximos. Para nós que fomos os próximos. Nós já vamos entrar ganhando uma grana muito boa. E assim, eu acho que precisa rever a questão do salário do vereador, de fato, em torno de 6 mil.
Aí está o problema, né? Para quem trabalha é pouco, mas para quem não trabalha é bastante. É bastante. É verdade. Ô Júcio, uma palavra final aqui para os nossos patrocinadores, para os nossos amigos. Quero agradecer os amigos que doaram o pacotinho de bala para me entregar aí porque assim, eu tenho uma revolta contra o Papai Noel, daí eu vou vestir de Jesus e vou entregar as balas e falar, ó, Papai Noel não existe, tem que ir aniversário de Jesus. Então é só pra aniversário não, né? É o nascimento de Jesus, né? Então, no caso é o aniversário dele, né? Na verdade, assim, a data ela é comemorativa pelo nascimento do menino. Sim. Não seria exatamente o aniversário, não, né? Não. Então tá bom. Mas faz de conta. Faz de conta para que são ignorantes. Ô Júcio, então aqui eu quero agradecer então ao Adir, agradecer ao Patrick, agradecer ao Moisés. Moisés estava no Egito. Tava só. Aqui. Obrigado vocês que doaram as balinhas. Eu quero agradecer aqui, Júcio, nessa última live de entrevista, a vocês que compartilharam, vocês que compraram rifa, vocês que patrocinaram, vocês que doaram. Tem gente que doa, cara. O cara chega em mim, eu sou honesto, dizer, ô Cristo, toma aqui 200 não chegou, mas toma aqui 50 pila para te ajudar na gasolina. Às vezes eu vejo você tá rodando por aí fazendo uns vídeos, de repente fura um pneu, toma esses 50 pila aqui, entende? O outro chega ali no ateliê, vou comprar uma peça tua. Então eu quero agradecer a todos vocês que curtiram, comentaram e compartilharam e não tiveram medo. Você viu, Júcio, com a tua experiência de político, com essa influência que você tem, que o povo político te procura, a gente tem acesso a você. Eu acho, cara, de coração aqui na tua casa, na tua presença, não é porque tá na live, eu não te conhecia, eu quero te falar publicamente que, cara, tu é um cara fantástico, bicho. Você e a Márcia têm feito um trabalho por nossa sociedade e o povo, um dia eu creio que o povo vai retribuir de alguma forma, uma gratidão, alguma coisa, e já retribui quando assiste e vê. Mas você viu, engatilhada a pergunta nisso tudo, você viu com essa influência que você tem com os amigos, com as pessoas da comunidade, você viu diferença no povo? Já que você não viu tanta coisa estranha assim ainda na política, você viu coisa boa no povo? O povo está tendo mais coragem, o povo está mais aberto, o povo está conversando um pouco mais da política? Ainda tem medo. Ainda tem, Ainda tem medo, porque isso é exercido. As pessoas costumam respeitar quem tem um capital financeiro muito grande e pelo medo. Pelo amor, não. E as pessoas ainda têm medo que elas possam não ter alguma coisa quando precisar se manifestar a insatisfação com o governo. Entendi. E tem acontecido. Eu vou citar só um exemplo. Sim. Só um caso, e assim, medindo até onde eu posso ir, porque pode gerar problema. O Daniel, o secretário de saúde, cara, tem sido sempre muito prestativo, muito pronto. Está com umas dificuldades no conjunto, na equipe e tudo lá, enfim. Mas nós não podemos reclamar em absoluto do esforço, do empenho, do trato, do jeito, da busca e tudo mais. Ok. Tá com dificuldade? Tá. Dá para melhorar? Dá. Mas o conjunto precisa ajudar. Digamos que você tem uma criança pequena, com 6 meses de vida. Aí você procura por atendimento. Aí você não consegue. Aí você vai de novo, daí você não consegue. Aí você vai de novo, aí você não consegue. Aí você vem conversar, cuidador, está acontecendo isso, tem como fazer alguma coisa? Secretário, cara, está acontecendo de novo. Aí o secretário manda e fala, olha, a informação que eu recebi é essa, mas eu sei que isso não é verdade. Pede para a pessoa fazer isso, vai lá e vai ser atendido. Foi atendida. Bem, mais ou menos. E aí que tá. Cara,
Não faz sentido isso. Uhum. Aí você tem que ficar lá assim, encolhido, olhando assim, o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer. E ainda está assim. Uhum. Olha, gente, não está nada diferente disso. Me desculpe a sinceridade, mas o povo ainda está com medo de manifestar algumas posições por aquilo que pode ter de retaliação. E ainda, algumas pessoas no governo têm reclamado de que muita gente não está mais querendo trabalhar direito. Uhum. Tá. Na campanha foi prometido uma coisa para esse povo. Ixi. Não foi entregue aquilo que foi prometido para esse povo. E eles também não estão entregando aquilo que poderia fazer. Só tem um jeito. Aquilo que nós falamos antes. O poder de recuperação do município grande. É hora do prefeito bater no peito. Gente, vamos fazer desse município aquilo que ele pode ser? Se não fizer isso, não vai dar. O Dinho, para algumas pessoas, tem dito que não vai mais. E algumas pessoas próximas da família estão dizendo que se arrependimento matasse, teria velório já há mais tempo. Né? Uhum. Dá a entender de que não deve disputar. Se vai ou não, isso é uma outra história. Uhum. Nem teria nada a ver com isso. Mas tem muita gente boa, com potencial, e que pode ajudar. E cai fora dos bajuladores. Uhum. Vai acontecer que nem aconteceu no pregão das máquinas. E agora as máquinas de 47 presos que estavam lá, o conchavo fez com que o pregoeiro, o Alba, o Marco, cara, tira o chapéu para a tua atitude e fala, ó, peraí, tem alguma coisa errada, tem conluio, suspenso, suspendeu. Parabéns pela coragem. Sim. Só que quem está pagando o preço por isso é quem precisa do serviço e não tem a máquina hoje. Prefeito, não é só lá que isso tem acontecido, não. Tem muita coisa acontecendo. Toma a rédea disso e faça valer o poder de fazer por aquilo que vai de encontro à necessidade do município nos seus investimentos. Senão vai só pagar a folha, consertar a máquina, pagar combustível e esperar passar o tempo. Na agricultura tem 60 e poucos milhões de reais de previsão orçamentária para o ano que vem. Nossa, que legal! Insuficiente, só o compromisso com aquilo que é o OPD já é insuficiente. Então, se não fizer isso, se continuar pagando 200 mil para servidor não trabalhar, vai continuar acontecendo. Então, que tome as rédeas, e tem muita gente que, se precisar fazer para ajudar, faz. O próprio Paulo estava assistindo a live antes, não sei se está indo ou não. Se chegar e falar, Paulo, você foi candidato adversário ao governo. Cara, vem cá, vamos conversar, vamos dar uma alinhada aqui nessas coisas e dá para ajudar aqui. Eu duvido ele dizer que não. Ô Jus, essa que você está falando agora foi uma coisa que você iniciou o ano falando e está terminando o ano falando. Isso mostra a preocupação. Fica o que você está dizendo aqui para o prefeito Dinho. Dinho, ninguém é contra você. Não. E as pessoas às vezes estão dizendo que estão te atacando. Não estão te atacando, cara. Estão tentando fazer você abrir os olhos. Eu já vi a Márcia falar várias vezes, tudo que depender de nós para ajudar, nós vamos ajudar. Você disse isso, a Sandra Soeiro disse isso, o Paulão Zambezus que falou várias vezes isso, para ter uma união, para levantar o município, porque foi dito já, e nós dissemos isso aqui, se o governo for bem, o município vai estar indo bem, vai estar todo mundo feliz. Agora, se o governo for mal, nós vamos pagar a conta, né, cara? Estamos pagando. Lamentável, estamos pagando. Meus amigos, nós temos que ficar por aqui. Justo, já terminei a live 50 vezes e não terminei. O Paulo Roselin diz, estou aqui. Está acompanhando. Obrigado, Paulo Roselin. Obrigado a todos vocês. Ô Justo, deixa uma palavra final então para o nosso povo. Feliz Natal e aquela coisa toda. Vai lá. Cara, como se percebe a cada ano que passa, aquele espírito de Natal, de Ano Novo, aquela ideia que você chega no final, assim, chega novembro, dezembro, cansado, aí você vê a expectativa de festa de Natal, o ano se renova, a energia se renova, as forças se renovam. Cara, parece ser magia, mas não, é a esperança. Só que não pode mais ser a esperança da espera, é do verbo esperançar. Então que a gente possa de fato fazer a transformação
do município de Santa Helena pela ação do seu povo. Tudo aquilo que o município precisar que o povo de bem faça por ele, vai fazer. Tem muita coisa acontecendo que é chata, que às vezes é ruim de falar. Não falamos um milésimo daquilo que acontece, das maldades, das malandragens, das mentiras, das safadezas. Cara, assim, tomamos um cuidado muito grande com isso. Mas que o Espírito do Natal, de fato, que o menino Deus nasça no coração de todo mundo e que o compromisso de fazer pelo outro seja maior do que aquilo que é a vaidade de que você quer fazer por você agora. Então nós temos, nesse momento de transformação mesmo. Se ele não quiser, então, peraí, aqui tem um motivo, o motivo é esse. Então que use esse motivo, que é o melhor dos motivos. Faça com que brote no teu coração o desejo de fazer pelo outro. Mas esse desejo de fazer pelo outro é de fato fazer com que esses 426 milhões, somados com os da Câmara, dos 11.200, que vai para 437, que a Câmara use o recurso apenas para pagar salário e as despesas básicas e deixe o orçamento para de fato aquilo que vai para o povo que é só despesa. Que de fato isso vá de encontro àquilo que o cidadão precisa. E dá para fazer. Só que só vai fazer se parar de gastar o recurso com quem só pensa em si. Esse momento do nascimento do menino que veio aqui, que deixou de ser Deus para ser homem, morrer como homem. O único momento que Jesus ficou longe de Deus, o Pai dele, foi quando ele morreu para pagar pelos nossos pecados, aquilo que estamos fazendo ainda, infinitamente maior do que os que eram no passado. Quando Jesus disse, Pai, se puder, afasta de mim esse cálice, não era o sofrimento, não era a cruz, não eram os espinhos, não eram as cusparadas, não eram o sarro, não era nada daquilo. Era a distância que ele tinha do Pai pela morte no pagamento dos nossos pecados. A distância que o governo está tendo do povo faz com que esse pecado de não fazer seja grande. Mas como Cristo na redenção, aproveita esse momento. Faça com que isso se volte para as pessoas, para o povo, para os investimentos de resultado, aqueles perenes. Não só que ele vai passar, os perenes, os que sustentem depois. Então aproveita disso, feliz, santo e abençoado Natal e um 2026 com as melhores das realizações. Aê! Aí sim, agora sim. Gente, então vamos ficando por aqui. Júcio, muito obrigado. Deus continue te abençoando. A vereadora Márcia, vamos pedindo por todos aí da prefeitura, todos da administração, um Feliz Natal aos vereadores, aos seus familiares. Eu na minha cabeça, Júcio, entendo que ninguém ganhou a eleição para ir ali prejudicar ninguém, não é? A gente então tem que ter esperança, e você que está na tua casa, faz na tua prece, pede lá pelo teu vereador, pede pelo conjunto, pede para Deus iluminar a cabeça do presidente da Câmara, pede para Deus iluminar a cabeça do prefeito de Marasquim, dos empresários, dos trabalhadores, de todos que estão envolvidos, de todos nós, né, que somos uma corrente, para que nós possamos mandar boas energias. A cobrança vai sempre existir, porque o dia que a gente parar de cobrar, às vezes as pessoas podem confundir com aceitação do que é errado também. Então a gente tem esse papel, e é o papel de todos nós. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês. Eu não vou desejar Feliz Natal, porque eu ainda vou fazer algumas lives aí, porque eu acabei fazendo alguns compromissos com os meus patrocinadores a mais, mas do Júcio eu estou me despedindo aqui. Mas eu já vou deixar aqui o convite, se Deus permitir vir de saúde, o ano que vem você voltar. Bora. Você vai voltar? Então tá bom. Deus te abençoe. Obrigado, cara. Gente, fiquem com Deus, um abraço, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. E ele quer. Valeu, Júcio.